Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, mais uma vez, são as brigas das facções organizadas que mancham o esporte. E para conversar com a gente, temos a presença do professor de Sociologia do Esporte da Unicamp, Felipe Tavares Paes Lopes. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Eu que agradeço o convite e fico, muito honrado e satisfeito com ele. Beleza, professor. Eu queria estar entrevistando um amigo falando das torcidas organizadas, não de facções organizadas, porque existe uma diferença entre torcidas organizadas e facções organizadas. Lamentavelmente, eu estou no esporte há 43 anos, vou fazer 44 no ano que vem. E ao longo dos anos, ao longo dessas 4 décadas, eu só tenho visto a violência aumentar. Eu não vejo a violência diminuir. Só que hoje a violência, ela é localizada. Antigamente era dentro do estádio, né? Quando eles se degladiavam, se matavam ali dentro do estádio. Depois passou a ser na porta, nas cercanias dos estádios. Aí isso foi mudando porque a polícia militar, a polícia civil, os órgãos de inteligência começaram a mapear. Aí veio o assunto internet, que começou a crescer, e eles agora marcam as brigas fora dos estádios e bem longe, né? Existem algumas coisas assim dentro do estádio, mas bem minimizadas, não comparadas a lá atrás, né? Lamentavelmente, o que se vê cada vez mais longe das arquibancadas aí é essa violência ligada ao futebol que tem se propagado pelo Rio de Janeiro e os demais centros, como São Paulo. Um estudo feito aqui no Rio de Janeiro pela UERJ mapeou casos noticiados ao longo de 2023. E São Paulo também não é diferente, como também não é diferente em Belo Horizonte, como também não é diferente em Porto Alegre, não é diferente em Curitiba, enfim, os grandes centros, isso tem acontecido. Aí eu pergunto ao senhor, o que tem acontecido, o que tem motivado? É a infiltração do crime organizado nas, entre aspas, torcidas que eu chamo de facções organizadas, passaram a ser facções organizadas? Será que o crime organizado, ele está infiltrado nisso aí, professor? Esse é um tema bastante polêmico, mas eu diria que não há essa relação tão direta assim, né? Você citou aí esse estudo da UERJ, que, aliás, é um estudo excepcional. Eu acho que ele é um estudo que vem aí servir, espero que venha servir aí de base para a reformulação das políticas de segurança. E um dos pesquisadores, né, o Nico, que é um dos pesquisadores desse estudo, ele Isso. vai fazer ali um estudo comparativo, né, do Brasil com a Argentina e, eventualmente, com o México também. E ele sempre lembra uma coisa que eu acho que é interessante para a gente pensar o crime organizado, né, e pensar como é complexa essa relação entre violência, torcidas e crime organizado, e ele vai levantar uma série de hipóteses, né? Ele vai, por exemplo, observar o seguinte, né? A Argentina, por exemplo, né, ela é um país, né, onde o crime organizado não tem, né, tanta entrada, né? O crime organizado, ele de alguma forma não está tão entranhado, né, na sociedade como acontece no Brasil, sobretudo em alguns lugares, né? E, no entanto, tem um índice altíssimo de violência, né? Você tem aí uma série de homicídios, você tem aí uma série de confrontos não só corporais, mas agora, sobretudo, armados, né? Uhum. Inclusive com arma de fogo. E você tem, por outro lado, né, por exemplo, um contexto como o mexicano, onde o crime organizado, né, ele tem uma infiltração, ele tem uma capilaridade, né, muito maior do que na Argentina. E, paradoxalmente, né, no que diz respeito ao contexto futebolístico, há muito menos confrontos e há muito menos mortes no futebol. Então veja como essa relação ela é complicada. É Qual que é verdade. uma das hipóteses para isso, né? É que justamente, né, no caso do México, pelo crime organizado, ter essa capilaridade, por conta do crime organizado, ele ter uma ocupação territorial muito grande,
né? Os confrontos no futebol, eles acabam, de alguma forma, se diluindo, quando não sendo regrados. Por quê? Porque você não pode simplesmente, né, trocar tiro, você não pode simplesmente se confrontar o seu adversário em determinados territórios, tá certo? Se você tem uma briga de torcida, né, em territórios que são controlados, né, por exemplo, pelo narcotráfico, isso pode trazer consequências, né, para as próprias torcidas. Então, paradoxalmente, né, onde tem uma capilaridade maior do crime organizado, né, onde o crime organizado tem um controle territorial maior, né, você tem menos enfrentamentos, né? Inclusive, isso acho que talvez sirva para pensar, então, também o contexto brasileiro. É claro, isso é uma hipótese e isso precisaria ser investigado, pesquisado mais aprofundadamente, né? Eu, Mas é indicativo dessa complexidade dessa relação violência, torcidas e crime organizado. Não há Uhum. uma relação direta entre infiltração do crime organizado nas torcidas e ampliação dos confrontos entre elas. Pelo contrário, pode ser, inclusive, que onde haja, né, o crime organizado, um controle territorial por parte do crime organizado, haja uma diminuição desses confrontos. E veja, com isso não estou, obviamente, né, Hum. legitimando o controle territorial por parte do crime organizado. Estou só levantando hipóteses a partir de determinados estudos e pesquisas. Mas deixa eu perguntar ao senhor, da forma como esses caras fazem, né? Eles levam paus, levam facas, armas de fogo, correntes, soco inglês dentro dos ônibus. Ou quando não estão nos ônibus, né, das Uhum. facções organizadas, eles estão lá na rua. Aqui no Rio de Janeiro, no subúrbio. A gente vê conflito na Baixada Fluminense, a gente vê no subúrbio do Rio de Janeiro, e eles agem com táticas de guerrilha. Eles usam até coquetéis Molotov, né? Botam ali Uhum. a gasolina dentro de uma garrafa, o pavio, acende, jogam em cima dos outros para queimar. Aí tem bolinha de gude, também com o estilingue, as armas de fogo que citei, as armas brancas, facas, pedaços de pau. É, eu perguntei até ao senhor sobre essa relação com o crime organizado, porque eles usam essas táticas que também os próprios bandidos usam. Aqui no Rio de Janeiro isso tem acontecido frequentemente. E a polícia, até recentemente, foi no jogo, se eu não me engano, Vasco e Flamengo. Teve que usar até o camburão, o caveirão, né? Que é para invadir a favela, para os policiais não levarem tiros. Até um caveirão que é blindado foi usado pela polícia militar. Quer dizer, eu acho que isso já está passando da gente dizer assim, é o aspecto psicológico, é o aspecto social. Eu acho que isso tem. O senhor faz esse estudo, né? Por isso que eu quero aprofundar isso com o senhor, porque trata desse tema que é da sua área, na Unicamp, porque essas táticas de guerrilha são táticas de criminosos. São táticas do crime organizado, professor. Sem dúvida, mas eu acho assim, são duas coisas diferentes, né? A Uhum, primeira coisa é tentar compreender o fenômeno, né? Quais são as motivações, quais são as razões. Eu acho que você citou, por exemplo, o estudo da UERJ, eu acho que ele é muito bem-vindo, né? uhum. Porque qualquer tipo de solução, qualquer tipo de transformação, ele passa pela compreensão, né? Essa é a primeira coisa. Outra coisa, né, é a legitimação desses confrontos, quer dizer, buscar compreender quais são as suas raízes, né, sejam elas quais forem, econômicas, sociais, psicológicas, não significa, obviamente, legitimar esses confrontos. Pelo contrário, né, Uhum. eu acho que cabe à academia, cabe a nós pesquisadores buscar compreender, né, os diferentes fatores que estão incidindo e de alguma forma, né, motivando esses confrontos para aí sim, né, a gente pensar na sua transformação criativa e pacífica, O senhor quer ver uma certo? coisa? O senhor quer ver uma coisa? Olha só. Um trabalho feito aqui pelos pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, ele ajuda, inclusive, a visualizar esse fenômeno. Eles coletaram casos que foram noticiados, que aconteceram,
em 2023. E a partir daí, né, foi criado um mapa de violências do futebol aqui no Rio de Janeiro, que está inclusive disponível online. E o relatório das violências no futebol brasileiro. Eles fazem parte de um projeto do Observatório Social do Futebol, que é vinculado ao Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, que é da UERJ. E que tem também como objetivo, que o senhor tem conhecimento, né, a produção do conhecimento sobre o futebol voltado para a sociedade. Para se ter uma ideia, foram levantados 158 episódios em todo o país. Desses 158, 38 aqui no Rio de Janeiro. O que chama a atenção o fato de que os casos aqui no Rio de Janeiro, 30 fora dos estádios. É quase 80% do total. 3 regiões se destacam aí pelos pesquisadores. São elas aí, os locais. A rodovia Presidente Dutra, que liga Rio a São Paulo, né? Os bairros da Zona Norte do subúrbio, incluindo o entorno aí dos estádios, e também a Orla, professor. Olha que estudo que a UERJ fez em relação a isso, mapeando a violência do ano passado. Não só aqui, mas fora também do Rio de Janeiro. Pois é, não, reforçando então o que eu havia dito, esse estudo ele é um estudo fantástico e eu acho que assim, em qualquer lugar que houve, né, uma discussão mais aprofundada e mais séria sobre soluções para esse problema, que é o problema da violência no futebol, isso do meu ponto de vista, né, aquilo que aconteceu, por exemplo, ali entre a torcida do Palmeiras e a torcida do Cruzeiro é extremamente problemático e efetivamente a gente tem de unir forças, né, para que isso não volte a se repetir, né? Qualquer lugar onde houve, né, um engajamento por parte do poder público na transformação desses conflitos, isso se começou sempre a partir de estudos, porque não é possível você enfrentar um problema social sem conhecer esse problema social. Sim, com né? certeza. Isso aconteceu, por exemplo, na Bélgica, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Colômbia, e obviamente, não estou dizendo que esses lugares não tenham problema, né, com os confrontos entre torcedores hoje em dia. Eles têm, e têm, inclusive em alguns casos, bastante graves, né? Mas é preciso que você conheça para poder transformar isso, né? Aí você colocou especificamente, né, que eu acho que é interessante chamar a atenção, né, o caso do Rio de Janeiro, né, que tem aí uma taxa, uma incidência muito grande, né, desses confrontos, né? Isso talvez sirva para a gente problematizar algumas coisas, né? O Rio de Janeiro ele vem aí, inclusive acho que está no relatório, o Rio de Janeiro vem aí de alguma forma apostando numa política de repressão das torcidas, né? Algumas delas estão fora, afastadas do estádio por um tempo bastante significativo de tempo, né? Isso não vem dando resultado, né? Então, eu acho que essa política de repressão é preciso que a gente problematize, né, e comece a tentar e apostar em outras medidas, né? Eu mesmo, por exemplo, eu estudei um pouco o contexto alemão. O contexto alemão, desde a década de 80, e na Alemanha havia ali um problema seríssimo de violência com o hooliganismo no começo da década de 80, inclusive o hooliganismo no começo da década de 80 ali na Alemanha estava muito ligado à extrema-direita, havia casos de bombas, havia casos de tentativas de homicídio ali onde ficavam os refugiados, né, em centros de acolhimento de refugiados, e eles apostaram numa coisa diferente. Eles apostaram, por exemplo, no diálogo com os torcedores, né? Claro, apostaram também em inteligência policial, apostaram também em repressão, né? Não tem como você, de alguma forma, fazer esse enfrentamento sem, obviamente, apostar em inteligência policial, de alguma forma, em punição para quem se envolve nesse tipo de medida, mas é preciso também, né, você ampliar o leque de possibilidades e é preciso também, talvez, percorrer outros caminhos. O caminho deles foi o caminho da mediação de conflito, por exemplo, o caminho deles foi mediação de conflito, eles apostaram muito fortemente na mediação de conflito e em projetos sociopedagógicos. Mas esses projetos sociopedagógicos não têm nada a ver, por exemplo, com campanhas pontuais, né, como faz eventualmente a CBF, a Federação Paulista, Carioca, as federações estaduais de uma forma geral, não tem nada a ver com campanhas pontuais que, de alguma forma, levam uma mensagem em prol da paz. É claro que essas mensagens são positivas, mas isso não vai alcançar, né, os setores, entre aspas, mais problemáticos do universo torcedor. Né? Eu queria, professor,
Inclusive, Diga. dar sequência nessa sua fala, nessas suas informações, que são importantíssimas, né? Inclusive pelo seu estudo também dos hooligans, né? Dos skinheads lá na Alemanha. Porque nós já estamos em cima do laço de terminar a primeira parte do Arena. Na segunda parte, a gente volta tratando também desse tema, como também vamos voltar tratando do assunto da cabeça de porco, jogada no clássico Corinthians e Palmeiras, do que aconteceu aqui entre Botafogo e Peñarol, né, antes do jogo, um dia antes, né, no Maracanã, pela Copa Libertadores da América, aqueles atos de banditismo, selvageria na Praia do Pontal, na zona oeste do Rio, no Recreio dos Bandeirantes, né, e depois desse conflito armado em que 2 pessoas morreram, né, de bandidos que se diziam torcedores do Palmeiras, mataram 2 pessoas que estavam no ônibus do Cruzeiro e que, inclusive, o ônibus foi incendiado. Mas já já a gente volta na segunda parte do Arena Esportiva. Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o programa tratando da violência das chamadas facções organizadas e temos o professor Felipe Tavares Paes Lopes, que é professor de Sociologia na área do esporte da Unicamp, a Universidade de Campinas. Professor, eu queria que o senhor fechasse o tema que o senhor estava explicando no encerramento da primeira parte, que é do seu estudo em relação ao caso dos conflitos na Alemanha. Eu passei por isso na Copa do Mundo de 2006, em Colônia. Quando eu desembarcava, via aquela multidão de hooligans, tive que correr de novo para o metrô, porque tinha bombas de gás lacrimogêneo, gás de pimenta, brigas, vidros sendo jogados, arremessados, garrafas, copos, ali na praça em Colônia. Foi um negócio realmente muito triste. Fiquei cerca de meia hora, eu e as outras pessoas, dentro do metrô, né, na Alemanha. Isso foi durante a Copa de 2006. Então, eu sei o que é isso também. Então, eu queria que o senhor fechasse esse tema, porque a gente também tem que abordar o que aconteceu dos pseudos torcedores do Peñarol, né? Lá na Praia do Pontal, no Recreio, do que aconteceu também em Mairiporã, né? Ali na Fernão Dias, entre palmeirenses e cruzeirenses, e da cabeça de porco, né, que foi jogada. Eu nunca vi isso no futebol. Eu já vi urubu, o torcida do Flamengo lançando urubu no Maracanã. Eu já vi galo, a torcida do Galo botando um galo. Agora, cabeça de porco eu nunca vi, professor. Vamos lá nesse tema que o senhor estava desenvolvendo. Então, só para fechar rapidamente, Uhum. eu, em primeiro lugar, né, não quero dizer que não haja confrontos no futebol alemão. Pelo contrário, há confrontos. No entanto, né, o número, por exemplo, de homicídios, né, ele é muito menor do que comparado ao Brasil. Né? Então, não estou querendo dizer que não haja mais problemas no futebol alemão, tá certo? Uhum. De qualquer maneira, o que eu estava falando era o seguinte, né? A Alemanha, desde a década de 80, vem investindo naquilo que é chamado de projetos torcedor. O que são esses projetos torcedores, né? Os projetos torcedores, eles consistem fundamentalmente em lugares, espaços físicos que existem hoje em quase toda a cidade que tem futebol profissional na Alemanha. Esses espaços físicos, eles são espaços de socialização, né, dos torcedores ditos, entre aspas, mais radicais. Na década de 80, hooligans, hoje em dia, sobretudo, os ultras, né, que é um outro movimento de arquibancada. E nesses espaços, né, o que é interessante é que nesses espaços há, né, assistentes sociais e educadores, tá certo? E eles são espaços de convivência, espaços de socialização, onde esse jovem torcedor, né, ele de alguma forma se encontra, né, onde ele convive com outros torcedores e com esses educadores e assistentes sociais, basicamente no seu dia a dia, ou seja, trata-se de medidas que não são pontuais. São Uhum. medidas, é uma medida que, de alguma forma, considera o cotidiano desse torcedor. E o que fazem, né, esses educadores, o que fazem esses assistentes sociais? Eles investem basicamente em 2 coisas. Primeiro, mediação de conflito, né? Porque esses grupos de torcedores, muitas vezes, sobretudo ali na Alemanha, diferente um pouco do contexto brasileiro, não conversam com a polícia. Então, eles fazem essa mediação, né, entre esses grupos e a polícia, não só dentro do estádio, mas também nas caravanas, e também fazem a mediação com os próprios clubes, muitas vezes. Isso é importantíssimo, né, porque você cria aí um elo de diálogo e de comunicação entre esses setores e
o poder público e os dirigentes de futebol. E segundo, né, como eu já havia antecipado, eles investem muito fortemente em uma série de atividades, né, de enfrentamento aos diversos tipos de intolerância no futebol, incluindo aí sexismo, racismo, homofobia e, é claro, também os embates Uhum. físicos e corporais entre agrupamentos de torcedores. E isso é muito importante, que o senhor falou nesse Isso é tão investimento, importante. né? Isso é importantíssimo, Isso é né? tão Vou dar só um exemplo de como isso é importante. Se na Uhum. década de 80, né, você tinha grupos de hooligans, né, Sim. atacando centros de refugiados com bombas, né, na última crise migratória na Europa, se não me engano, 2015, eu sempre me perco aqui nas datas, né, os grupos ultras, eles levantaram, foram os primeiros a levantar, né, bandeiras e faixas escritos "Sejam bem-vindos", né? Eu acho que isso, né, é uma mudança, mas é uma mudança que não vem do nada, né? Vem de um Não surgiu trabalho, num né? vácuo, Sim, num trabalho de anos e anos e anos, claro, tá claro, certo? com E isso tem certeza. dinheiro, inclusive da Liga Alemã, que vem do dinheiro da televisão. Parte do dinheiro da televisão é investido, né, em mediação de conflito, é investido em formação cidadã do torcedor, né? E eu acho que isso é importantíssimo. Com certeza que esse exemplo, esses exemplos que o senhor acabou de citar aqui na TV Alerj, na Arena Esportiva, que venham para cá, né? Inclusive do dinheiro da própria TV, né? Daquilo que a televisão paga, né? Pelos direitos de transmissão, possa ser investido também esse dinheiro desta forma da área social, né? Porque isso é um trabalho que não vem de agora, conforme o senhor disse. É um trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos e tem dado resultado. Agora, aqui Uhum. propriamente, enquanto isso não acontece, eu me recuso a dizer que são torcedores. Para mim, são bandidos, desculpe. Porque esses caras do Penharol que vieram para cá, que roubaram quiosque, quebraram o quiosque, teve um sujeito que roubou um celular também. E dois, inclusive, dos quase 300 aí que foram presos, estão na ficha vermelha da Interpol. Né? Estão na ficha vermelha da Interpol. Causaram aquela arruaça toda na praia. Crianças, idosos, pais de família estavam ali na praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, tomaram um susto, tiveram que correr pela guerrilha que esses caras armaram. E os do River Plate fizeram ano passado, foi em Copacabana, ali no Leme, para o jogo contra o Fluminense, também pela Copa Libertadores da América. Aí foram presos, 21 ficaram presos, cerca de 10 aí a justiça soltou, com base na lei, porque a justiça só toma as providências, uma decisão com base na lei. Então a justiça, o doutor Marcelo Rubioli, o juiz do torcedor, ele não foi lá a bel prazer e soltou, não. Ele viu os artigos da lei, demora do Ministério Público, segundo ele, para que eles fossem denunciados, a demora de ficarem presos, que tudo isso tem uma demanda judicial que tem que ser respeitada. Então ele soltou esses cerca de 10 aí pseudos torcedores do Penharol, estão usando tornozeleira eletrônica, tem que comparecer ao juizado num período sempre, até que haja o julgamento, eles não podem deixar o país. E esse fato, mais um, ano passado tivemos argentinos, esse ano uruguaios. E aí, professor? E aí que eu acho assim, no que já passou, você tem de, evidentemente, né, investigar, saber o que de fato aconteceu, Uhum, identificar essas pessoas, parte delas já foram identificadas, né, uhum, e, obviamente, punir dentro da lei aqueles que cometeram crimes. Né? uhum, Então, acho que isso é indiscutível. Agora, eu estou pensando aqui, né, o que a gente pode fazer para se evitar isso, né? E uhum. aí você tem, além do que eu já havia dito aqui, né, em investimento de mediação de conflito, investimento em medidas sociopedagógicas, você também tem uma parte que é muito importante, que é a própria parte de inteligência, tá Sim, certo? sim. Então, por exemplo, na Libertadores, né, nesses jogos, né, que ocorrem entre países aí de times de países, né, latino-americanos, a tendência é uma hipótese, né, é que isso que venha a se acirrar. Por quê? Porque você tem uma rede de amizades e inimizades, de torcidas que está se consolidando cada vez mais, né? Já Sim. existia essa rede no Brasil, mas essa rede está adquirindo um caráter continental.
Isso é problemático, porque quando você tem amigo, você também tem inimigo, né? Verdade, verdade. Você teve uma série de confrontos muito recentes que povoam o imaginário do torcedor, né? Você tem a questão ainda do racismo, da xenofobia, você tem aí um caldo, né, muito complicado. Como é que se evita isso? Né? Eu acho que uma parte importante, não é só por isso, não é só assim, mas uma parte importante é a questão da própria inteligência policial, né? Você teve, por exemplo, no caso do Cruzeiro e do Palmeiras, né? Uhum. Era sabido que isso em algum momento, muito provavelmente, ia acontecer Mas em espera aí, função, né? mas espera aí, professor. Era sabido que ia acontecer. Os cruzeirenses estavam voltando de Curitiba. Os palmeirenses estavam Certo? ali na estrada, né, em Mairiporã. Quer dizer, aí os palmeirenses ficaram ligados, ó, os caras saíram de Curitiba, vão passar por aqui, Fernão Dias, porque vão voltar para Belo Horizonte. Pelo amor de Deus. Eu acho que foi tudo programado por eles. A polícia que se esqueceu, né, de poder fazer isso. Como também a cabeça de porco entrou no estádio e foi arremessada para provocar, né, a torcida do Palmeiras, os torcedores do Corinthians. Esse cara que jogou a cabeça de porco, ele já está respondendo vários processos na justiça. Por que ele está entrando no estádio, mestre? Ele não poderia Então, participar. Ele não poderia estar lá veja, dentro do estádio. veja, eu não estou inocentando ninguém, muito pelo Sim, eu sei contrário. Eu disso. acho que quem participou de uma emboscada, né, botou fogo num Sim, ônibus e matou uma pessoa paulada, essa pessoa obviamente precisa responder, né, ser julgada e, se provada a sua participação, condenada. com Eu não certeza. tenho a menor dúvida disso. Eu Sim. estou pensando só como é que a gente faz, né, Uhum. acho que isso que é importante, né, também. Como é que a gente faz para evitar futuros casos, né? Esse caso da torcida do Palmeiras com a torcida do Cruzeiro, né, era sabido, não que fosse acontecer naquele momento, Sim. isso não, né, mas que muito provavelmente, a partir dessa lógica, desse ciclo de vingança, né, que muitas vezes está presente dentro do universo das torcidas, que isso poderia acontecer em Claro. função do histórico de rivalidade violenta entre as duas torcidas. Lógico, lógico. Então, E que já né, tinha quando você tem acontecido em 22, se eu não me engano, né? 22. de 22, isso vem desde 88, quando Uhum. o presidente, né, o fundador e presidente da Mancha Verde foi assassinado, né, na frente da Isso. sede da torcida, com dois tiros, Uhum. não lembro se foi 2 tiros, mas enfim, foi assassinado a tiros, né? Uhum. E aí Uhum. no jogo seguinte houve Palmeiras e Cruzeiro, no minuto de silêncio, né? A torcida do Palmeiras entendeu que a torcida do Cruzeiro havia sido desrespeitosa, né, com o presidente, porque cantou uma série de gritos, né, e cantos. Então, isso tem um histórico, né? Tendo esse histórico, né, a gente já tinha alguns indicativos de que isso eventualmente poderia Pois é. acontecer. Então, por isso que é tão importante, eu estou forçando, né, que além, né, de mediação de conflito, que é fundamental, além, né, de medidas de caráter, né, sociopedagógico, isso precisa ser investido muito fortemente até para você mudar um pouco a cultura torcedora. Mas, além disso, você tem aí um elemento fundamental na prevenção da violência, que é um investimento em inteligência. Com certeza, eu concordo com o senhor. Nós estamos em cima do laço para encerrar o programa e eu quero agradecer a sua participação. O senhor que é o professor de Sociologia do Esporte da Unicamp, mestre Felipe Tavares Paes Lopes, é estudioso na matéria, tem contribuído muito, né, no intercâmbio que o senhor faz aí em São Paulo, aqui, com os professores da UERJ e outros estados também do Brasil, e que a polícia, tanto daqui como daí e dos demais estados da federação, elas investam cada vez mais na inteligência, conforme o senhor disse. E para mim foi fundamental, foi sensacional esse exemplo que o senhor deu do que acontecia na Alemanha, né? Porque não foi só o investimento em inteligência, houve também o investimento na área da psicologia, da sociologia, da conversa, e a gente sentiu que essa violência diminuiu bastante na Europa. Então, quero agradecer aqui a sua presença mais uma vez por essa contribuição brilhante que o senhor está dando para o esporte, principalmente para o futebol, professor. Sou eu quem agradeço, muitíssimo obrigado pelo convite, fico muito honrado e satisfeito.
E você pode assistir o Arena Esportiva, inclusive, pela TV aberta, no canal 10.2, pela NET no canal 12 e pelas redes sociais, além do site alerge.rj.gov.br. TV Alerge, o canal do povo.